Salve, salve massa atleticana! Sejam muito bem-vindos aí a mais um programa Eu Acredito aqui no canal Noticioso. E hoje nós vamos abordar alguns assuntos importantes, principalmente referente ao clássico de ontem, né? A classificação aí do Cruzeiro com a vitória do Galo. E aí vamos discutir aqui no canal, será que esse time merece ser aplaudido ou merece ser criticado? Bom, também vamos abordar assuntos aí como o Diego Tardelli e o atacante Luciano. Hoje, mais uma vez, estou aqui acompanhado do meu sábio fiel comentarista Thiago de Araújo. Hoje não. Hoje nós estamos aqui com o André Repsold, o mais novo contratado do canal. Eu acredito, seja bem-vindo. Muito obrigado. Salve, salve, turma. Vamos comentar aí o jogo do Atlético, vamos comentar sobre essa questão do Diego Tardelli, com a chegada do Luciano. Vamos bater esse papo aí hoje. É isso aí. Bom, e começando a falar da partida de ontem, vamos começar bem do início aí, falando da escalação do time aí do técnico... Rodrigo Santana, fugiu o nome. Vamos falar um pouquinho da escalação do técnico Rodrigo Santana aí. Ele que surpreendeu ontem na escalação, né, André? Ele colocou ontem o Jair como primeiro volante e manteve o Elias como segundo volante, mesmo com os erros do Elias, e também manteve o Patrick e o Fábio Santos. O que você achou da escalação ontem já do Rodrigo Santana no começo da partida? Olha, eu entendi a manutenção do Fábio Santos e entendi a manutenção do Patrick. A entrada do Jair me surpreendeu, não esperava que o Jair entrasse, verdade é essa, não esperava mesmo. Agora, o Elias estar no time do Atlético, para mim, desde o ano passado, é inexplicável. O ano passado, na minha opinião, o Atlético já tinha que ter negociado o Elias. Quando chegou esse ano, quando teve a proposta do Internacional, teve uma oportunidade de negociar o Elias e abrir uma vaga no time em salário, contratação, não fez, preferiu, né, a diretoria preferiu ficar com o Elias. Mas eu entendo que ontem não era jogo para o Elias, de maneira nenhuma. Acho que poderia ter sido o Jair e o Luan, poderia ter sido... Na verdade, o Jair e o Luan, porque o Zé Wellison, eu não gostaria de ver o Zé Wellison ontem em campo. Eu acho que era um jogo para o time toque rápido, saída rápida de bola, tentar matar o Cruzeiro e depois segurar. Aí sim, se fizesse o resultado de 3-0, talvez fazer uma substituição, colocar um volante mais de contenção. Mas o Elias não me surpreendeu. E eu entendi a questão do Fábio Santos e do Patrick por um simples motivo. O técnico não queria abrir mão dos 3 estrangeiros, do Xará, do Otero e do Casares. O Casares é o armador do time, é a mente que pensa do time. Xará, velocidade, e Otero, velocidade, uma batida de falta. Até entendi ele não entrar com o Luan por conta disso. Então, se ele tentasse entrar com o novo lateral Hernandes, teria que tirar um desses 3. E como ele não queria abrir mão da qualidade ofensiva, eu entendi que ele fez essa opção. Explicando então para os nossos assinantes aqui do canal, então o Atlético não poderia entrar com mais de 3 estrangeiros ontem no time titular? Não. A regra da CBF é o seguinte: você pode ter 5 estrangeiros convocados para a partida, né? Vai ter lá 3 estrangeiros em campo e você pode ter 2 estrangeiros no banco. Mas quando você faz uma opção, por exemplo, colocar mais um estrangeiro em campo, se tem 3, um tem que sair. Então essa é a regra que funciona. Então você leva 5 para o estádio, né? Mais 3 em campo. Isso aí realmente explica a escalação do Fábio Santos ontem. Ontem, quando a gente gravou ontem um pré-jogo, né? A gente fez uma live ontem pré-jogo. Eu teria colocado o Hernandes no lugar do Fábio Santos, mas eu não sabia dessa regra. Eu sabia dos 5 estrangeiros. Eu não sabia que teria que ser 3 em campo. Mas aí eu teria colocado ontem o Lucas Hernandes no lugar do Fábio Santos, né? Que você já falou que não daria para ter colocado. E teria colocado eu teria formado o meio de campo ontem com o Jair ou o Zé Wellison e teria colocado o Luan junto com o Casares no meio de campo. Não teria entrado com o Elias ontem. Mas é o que eu falo. E a gente fala muito aqui no programa, até o Thiago de Araújo fala muito isso. A opção do Rodrigo Santana ontem foi tudo dentro de uma razoabilidade mínima, né? Porque vários blogueiros, inclusive do Atlético, e pessoas que entendem muito de futebol e do Atlético, também teriam escalado o Elias ontem como titular do Atlético. Então, eu não vou aqui falar que eu sou o dono da verdade, mas teria entrado com uma formação um pouquinho diferente ontem do Rodrigo Santana, mas na minha opinião, o Rodrigo Santana não pode ser questionado ontem pela escalação, até porque, André, durante a partida, a primeira substituição do Rodrigo Santana foi exatamente tirar o Elias para colocar o Luan ali no meio de campo. Então ele já entrou, né, pensando nessa possibilidade, o que não distanciou o Rodrigo Santana do meu pensamento. A gente estava mais ou menos pensando da mesma forma. Mas falando da partida em si, o que você achou do Atlético ontem dentro de campo? Você achou que o Atlético ontem foi bem? Que o Atlético ontem entrou com espírito de virada para ganhar de fato do Cruzeiro de 3-0? Entrou.
Eu acho que o Atlético entrou ontem com o espírito para vencer a partida, para virar a partida, para fazer um bom jogo, e fez um bom jogo. Se a gente avaliar o Atlético ontem, o Atlético teve mais de 60% de posse de bola. O Atlético acertou o dobro de passes do Cruzeiro, praticamente. O dobro não, acho que chega até o triplo, né? Foi mais que o dobro. Pois é. Então eu gostei muito da partida. Essa questão que você disse do Elias e o Luan é o que é o que o torcedor do atleticano vem pensando há muito tempo. O Elias, perdão, a saída de bola, que é o que era o diferencial dele, não existe há muito tempo. Ele não consegue ter uma retomada ali da zaga para fazer a conexão com o meio-campo e ataque há muito tempo, e isso vem prejudicando o Atlético. Porque você toma um contragolpe, o zagueiro pega a bola e passa para o volante tem que fazer o quê? Acelerar o jogo. O Elias, ele não acelera o jogo, ele toca para o lado, ele olha, ele segura a bola, ele prende. Enquanto você tem, né, não nesse jogo, mas... Não vamos falar desse jogo mesmo. Nesse jogo você tinha Xará, que corre muito, Otero, que corre muito, o Casares, que corre muito bem, e o Alejandro. Você tinha um ataque leve e que o Elias não conseguia fazer uma conexão sequer. Eu não vi o Elias ontem fazer uma conexão sequer no jogo. Até por isso que o Rodrigo Santana fez essa substituição, né? Colocou o Luan para quê? O Luan é leve, rápido, tem um bom toque para poder tentar fazer essa conexão. Eu gostei muito do jogo ontem. Não gostei da atuação do Elias. É a única atuação que realmente eu repreenderia. E o Vitor, quando foi acionado, também eu não achei que fez muito bem o que deveria fazer. Aquele gol era defensável, aquela bola, na minha opinião, era defensável. Mas, em si, o Atlético jogou muito bem. Se o Atlético tiver aquele espírito para jogar o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana, vai muito longe. Eu estava conversando até com um amigo meu, o Bruno, hoje, e ele estava falando o seguinte, que o espírito ontem do torcedor do Atlético, o clima no estádio ontem. O clima foi espetacular. Quem foi no estádio ontem falou assim, velho, é impossível não contagiar o elenco. Porque ontem o clima no estádio já estava assim de euforia, aquela coisa de garra, de guerra, né? Sim. E o torcedor atleticano realmente levou isso para dentro de campo. A gente cobrou isso ontem até no canal, falando quem vai pro campo hoje vai pra guerra, vai pra torcer. E realmente o torcedor ontem abraçou o time. Então, assim, a gente tem que parabenizar o torcedor ontem que foi em campo, que realmente levou e honrou a camisa do Atlético ontem. Agora, falando aqui sobre os jogadores que entraram em campo ontem, o que você achou do Jair em campo? Porque realmente, pra mim, ontem o melhor em campo foi o Jair, porque foi um monstro no meio de campo. Tanto na saída de bola, fazendo bons dribles, tocando, dando bons passes, como no setor defensivo. Foi o jogador ontem que mais desarmou e fez 4 desarmes ontem, contra 3 do Patrick e do Luan. Eu gosto muito do Jair. Eu sempre gostei do Jair, desde o esporte, tá certo? E eu sempre tive a seguinte opinião sobre o Jair. Precisa de sequência. Evidentemente, quando o cara sai de um time do Nordeste e vem para um time grande igual o Atlético, o cara sente um pouco. É muito difícil o cara não ter esse sentimento do peso da camisa. Então você tem que dar uma sequência para esses caras. O Jair ontem foi um monstro. O Jair estava em todas as bolas. Se ele não estava nas bolas, ele estava cercando. Era impressionante, o fôlego dele foi do início ao fim. Então, assim, eu gostei muito da atuação do Jair. Acho que o Jair vai ser um grande jogador ainda. Eu não acho ele um jogador mediano, eu acho ele um jogador acima do jogador mediano, acima da média. E eu acho que ele vai contribuir muito com o Atlético, mas é um cara que precisa de sequência. O Atlético tem que aprender a dar sequência para essa turma que traz. A sequência é tudo. Um jogador desse nível, num time que ainda não está encaixado, um time que está se encaixando, você coloca essa peça, o cara vai demorar um pouquinho mais para dar o resultado, mas ele vai dar o resultado. Porque ele deu o resultado. Se ele deu o resultado no esporte, com um time pequeno que caiu e todo mundo queria ele, a chance dele dar certo no Atlético é muito grande. Então o time do Atlético ficando arrumadinho, o Rodrigo Santana tá, na minha opinião, o Rodrigo Santana é um bom técnico, tá ajeitando. Eu acho que ele peca nas substituições. Ele peca nas substituições, mas a armação do time dele eu acho muito boa. Então eu entendo que o Jair fez uma boa partida, vai contribuir muito com o Atlético. E ontem ele não apenas desarmou, e como ele cercou muito bem, ele fechava os espaços, ele dava opção de toque. Eu gostei muito da partida do Jair. Jogou muito. E eu fico até feliz de falar do Jair, porque quem me acompanha aqui no canal sabe que muita gente já falava que queria o Jair fora do Atlético. Eu sempre falava, gente, o Jair é um cara que a gente ainda precisa ver o futebol dele, porque já mostrou qualidade, aquele gol dele de cobertinho que ele fez, um golaço. Contra o Ceará. Então é um cara que a gente vê a qualidade nele. Então é o que você falou, precisa de ter sequência, né? Mas enquanto a gente ficar insistindo com o Elias no meio de campo do Atlético, e aí eu quero entrar nesse assunto e falar dele de forma mais completa, porque eu fui questionado ontem no Twitter, porque muita gente falando comigo, muita gente não, na verdade uma pessoa me questionou ontem no Twitter falando
que eu tô questionando o Elias, mas não questiono o Vitor e não questiono o Fábio Santos. Eu quero deixar uma coisa clara aqui, primeiramente, pro torcedor, que o Vitor, ele realmente está numa fase horrorosa, tá tomando gols assim que a gente nunca viu o Vitor tomar no Atlético, mas o Vitor foi campeão da Libertadores no Atlético. Copa do Brasil. Foi campeão da Copa do Brasil, mas da Libertadores ele foi campeão fazendo uma defesa aos 47 minutos do segundo tempo. Fazendo milagre, né? Fora as disputas de pênaltis. Pegando pênalti, fazendo defesas impossíveis. Então é um cara que já jogou bola aqui no Atlético. E agora, o que eu quero deixar mais claro pro torcedor, além de tudo isso, é que eu, em momento nenhum, tô aqui defendendo renovação de Vitor. Esse é o ponto X da questão. Porque o problema é que eu vejo muita gente defendendo renovação do Elias no Atlético. Isso é loucura. Renovação, não é nem titularidade, não. É renovação do Elias no Atlético com o futebol que ele vem apresentando há 2 anos. Que futebol que o Elias mostrou no Atlético até hoje? Ele fez uma ou outra partida mais ou menos que a gente vê e fala assim, não, um jogador mostrou 10% do que a gente viu no Corinthians. Mas aí pra gente vir aqui e falar, não, tem que renovar com o Elias, o Atlético precisa do Elias. Eu acho que o atleticano, ele precisa desmembrar, sabe? Largar desse tipo de coisa que parece tipo assim, que fica presa no nome. Ricardo Oliveira é o cara que foi pra seleção, um cara que jogou na Europa, que foi artilheiro no Santos com 30 e tantos anos e foi pra seleção brasileira. Mas no Atlético, o que tá fazendo? Esse é o ponto X. A gente precisa parar de ficar presos a nome e realmente enxergar futebol. Eu vejo muita gente falando, porque o Casares, sei lá o quê, é o melhor jogador do Atlético hoje. Disparado. Não é dos maiores salários do Atlético. Então assim, mas você tá falando que o cara é... Não tô falando que o cara é nada. Tô falando que o Casares é o menor dos nossos problemas hoje no Atlético. O que a gente precisa é contratar vários Casares pra gente ter mais qualidade no elenco. E volto a falar outra coisa, falando até questão de elenco. Eu fiquei feliz ontem, André, de olhar pro banco do Atlético ontem e ver que a gente tinha opções no banco ontem. A gente olhar pro banco ontem, tinha o Luan pra entrar. Olhava pro banco ontem, tinha o Giovani, que entrou muito bem, inclusive, na partida ontem. Tinha o Ricardo Oliveira, que eu tô falando aqui mal, mas se você olhar pro banco e olhar o Ricardo Oliveira, para elenco, não é ruim. Né? Agora o que não pode, o que eu venho aqui questionar é o torcedor colocar o Ricardo Oliveira como se ele fosse a salvação. Não tinha que entrar com o Ricardo Oliveira de titular ontem. Pra quê? Henrique, o Ricardo Oliveira, ele tem, salvo engano, 13 gols no ano. E o Alejandro tem 13 gols no ano e ele era reserva. Não, jogando no time reserva. A maioria dos gols feitos no time reserva. Então, assim, é impressionante. A questão do Elias, eu concordo com você, assim, plenamente. Eu não entendo a questão do Elias. Quando o Elias teve a proposta para sair do Atlético, eu juro por Deus, eu acho que ele deve ter sido o Levir, que já não estava muito bem, que segurou. Porque é inexplicável você ter... Gente, futebol hoje é dinheiro. O Elias, ele custa de salário 400 mil, fora o direito de imagem. Então nós vamos colocar que ele recebe uns 600 mil reais. Com 600 mil reais, gente... Jogando pra baixo. Jogando pra baixo. Com 600 mil reais, gente, você tá próximo de trazer um cara de um alto nível no futebol. Não tá próximo? Você quer um exemplo? Não, você quer um exemplo? O Romero, que é um cara que poderia resolver nossa ponta esquerda, que eu acho que é um bom jogador, ele tá pedindo pro Corinthians 550. E nós estamos pagando no Elias 600 mil. O Ricardo Oliveira é a mesma coisa, gente. O futebol hoje, ele mudou. O futebol modernizou. Se você não está atento ao custo do financeiro do futebol gera, você não consegue montar um grande elenco. Vide essa questão do Elias. Eu entendo que o Elias vem mostrando futebol abaixo há muito tempo. Não é de hoje. Entendo que ele é banco no Atlético. Ele, para mim, hoje não é titular. Eu acho que tanto o Jair quanto o Zé Wellison precisam de uma sequência para poder, né? E também tem uma noticiazinha de bastidor aí para mais tarde sobre questão de volante. Vamos segurar que daqui a pouco a gente vai dar. Não fala agora não. Porque eu quero falar agora, você falou das alterações do Rodrigo Santana, que ele mexe mal. Você achou que ontem na partida ele fez alterações ruins? Eu gostei da alteração Elias Luan. Tá certo? Mas eu acho que o Xará que tinha que ter saído e não... Eu falei isso ontem no meu pós-jogo. Você falou no seu pós-jogo? Eu acho que a saída ontem era do Xará. O Xará não estava contribuindo pro elenco. Uma das coisas que você fala muito, e eu concordo com você, é o seguinte: o pessoal pega muito no pé do Casares, mas o Casares já demonstrou alguma coisa no Atlético, com gols, com jogadas, com qualidade. O Xará tá muito abaixo. O Xará, na verdade, da questão do Casares, em comparação ao Casares, por exemplo. O Xará, na verdade, o que eu gosto do Xará é o seguinte: ele defensivamente ele ajuda demais. Você vê nos números do Atlético. Ele volta muito. Ele volta muito para marcar e isso às vezes atrapalha. Mas realmente ontem não estava bem na partida, né? Então, assim, eu falo o seguinte, André, a gente tem que questionar jogadores, sim. A gente tem que questionar Casares, tem que questionar o Xará. Mas a gente tem que pegar um pouquinho mais leve, porque a torcida fica numa coisa assim de
o tempo todo cobrar de forma muito intensa esses jogadores, e são jogadores que têm qualidade. Aí o Atlético vai lá e abre mão de um Casares, por exemplo. Quem que a gente vai botar para jogar de camisa 10 no Atlético? Não vai pôr o Vina, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, a gente está enfraquecendo o elenco do Atlético aos poucos. A gente ficou pegando o pé do Marcos Rocha até ele sair. A gente ficou pegando o pé do Rafael Carioca até ele sair. E o elenco do Atlético só foi enfraquecendo. Que jogador que a gente tem hoje nível Marcos Rocha no Atlético? Não tem. Que jogador que a gente tem hoje nível Rafael Carioca no meio de campo do Atlético? Não tem. Não tem. Então, assim, o que eu sou contra e o que eu brigo mesmo com o torcedor é o seguinte: nós temos que parar de ficar pegando no pé dos nossos jogadores bons e cobrar da diretoria qualificação do elenco. A gente tem que melhorar a nossa lateral, a gente tem que melhorar os nossos volantes, a gente tem que melhorar o nosso ataque. Porque melhorando essas posições, um exemplo que eu gosto muito de olhar é o do Palmeiras. O Palmeiras não tem um super craque, que você fala assim, é o cara que pega a bola e resolve. Não tem. Não tem mesmo, não. Só que é um time totalmente equilibrado. Tem bons laterais, tem bons zagueiros, tem bons volantes, tem bons meias, tem bons atacantes. Então é um time que num todo, ele é todo equilibrado. Então joga bem. O Flamengo, por outro lado, é um time que tem uma Arrascaeta, que arrebenta. Você tem um Diego, que é um cara também que é acima da média. Everton Ribeiro. Você tem o Bruno, o velocista do Santos, Bruno Henrique, que joga muita bola. O Bruno Henrique é muito bom. Não, joga muita bola. Só que é um time que é totalmente desequilibrado, falta equilíbrio. Ontem no jogo mostrou isso. Ontem eu acompanhei, depois do jogo do Atlético, eu vi o jogo do Flamengo e vi o desequilíbrio que o time do Flamengo é. Defensivamente, o time do Flamengo é um gatinho. No ataque é um tigre. Realmente concordo com você. E realmente também concordo com você que a torcida ela tem que entender a situação que o atleta está passando hoje. Hoje o atleta tem que pensar numa reformulação gradual do elenco. Nós precisamos hoje de volantes desesperadamente, né? Porque eu entendo que o Jair é o melhor volante nosso hoje, junto com o Zé Welles. Eu acho que o Zé Welles, eu não gosto tanto do futebol do Zé Welles. Eu sei que muita gente gosta do futebol do Zé Welles. Eu já não gosto muito. Eu gosto mais do tipo de futebol que o Jair apresenta. Eu acho que o futebol moderno ele exige esse tipo de futebol. Um cara que sabe marcar, mas sabe sair muito bem com a bola. Eu acho que exige isso. Entendo eu que o atleta precisa de um ponta esquerda com urgência. Com uma urgência assim tremenda. Eu falo isso, gente, desde quando o Atlético jogou o Campeonato Mineiro. E por quê? Como o Atlético não tem um ponta esquerda natural, eu entendo até que o Fábio Santos fica muito sobrecarregado. Não estou defendendo o Fábio Santos aqui, tá, gente? Longe disso. Mas eu entendo que o Fábio Santos fica sobrecarregado porque ele não tem um meio que consegue acompanhar e voltar para o ataque na mesma eficiência. Então, quando o Fábio Santos sobe, ele está esperando que o meia vai cobrir ele, porque ele subiu para fazer um lateral. O cara não cobriu, então ele volta desesperadamente. Até porque quem está jogando na ponta esquerda hoje é o Casares, que não marca. Gente, cobrar o Casares marcação é impossível. Não tem jeito, o cara não é marcador. Aliás, ele não é ponta, né? Ele é meia. Começa daí, ele é meia. Ele é o armador do time. Toda vez que o Casares é colocado para armar o time, o Atlético joga muito bem. Toda vez que ele é jogado na ponta, ele não joga nada. André, eu tô cansado de falar isso aqui no canal, parece que é chovendo molhado. Não, mas é óbvio. Tô cansado de falar isso. Demora pra ser não, entendido. Eu tô cansado de falar isso, porque se você... É questão de característica. Você pega a característica de um ponta, por exemplo, vamos usar o Bruno Henrique como exemplo, que é um cara assim que é referência. E é muito bom. O Keno. Vamos pegar referências. Quais são as principais características do Bruno Henrique e do Keno? Velocidade e drible. O 1 contra 1. São infiltração na diagonal. Infiltração, então o Casares não é isso. O Casares é o cara do toque, é o cara do passe. Você vê que ele pega a bola, ele segura, ele dá uma cadenciada, ele faz o passe. Ele é esse cara. Não adianta você cobrar do cara, porque ele não é ponta. Ele não consegue fazer corredor, ele não consegue fazer marcação. Então... Exatamente, eu concordo plenamente com você, viu, Henrique? E isso que falta o Atlético para qualificar o elenco. Na minha opinião, o Giovânio é um cara que poderia jogar por ali e insistir por ali. E ele vem entrando bem. Claro que uma sequência de partidas, de 6 partidas, talvez ele jogue uma mal, mas a maioria das partidas que o Giovânio fez no Atlético, ele jogou bem. Todas as vezes que ele entrou, ele deu raça, ele tentou, ele chutou. Ele tem um defeito que ele de vez em quando é um pouco fominha. De vez em quando ele tem o poder de passar a bola, ele tenta chutar pro gol. Uma das coisas do jogo de ontem que eu reparei, você sabe o que é no final do jogo, que eu não gostei, que eu fiquei bravo? Que o Atlético começou a insistir demais no chuveirinho. Insistir demais. E os 2 gols foi de chute. Então eu acho que o Atlético tinha que ter insistido mais no toque de bola e pau. Foi pro desespero, né? Com certeza. Vai chegando os minutos finais. Isso que você abordou é um assunto interessante pelo seguinte. Ontem na partida, quando o Alejandro foi expulso... Injustamente, porque não fez nada. Fez nada. O treinador Rodrigo Santana colocou o Pastor na partida ontem. Você achou que a alteração foi certa de colocar o Pastor ontem, principalmente no lugar do... Foi do Jair que ele colocou, né?
Ele tirou um volante, pôs o Pastor, foi pro tudo ou nada, né? E eu não colocaria de jeito nenhum o Ricardo Oliveira naquele jogo. Eu preferia tentar colocar o Vina. Gente, eu sei que é complicado que eu vou falar. Eu preferia até o Bolt. Porque ali era o jogo... Por isso que eu fui contra o chuveirinho. Porque você tem uma zaga que tem o Dedé... Você vai ficar tentando chuveirinho em cima daquele cara que é malandro do futebol, o time do Cruzeiro, um time que conhece Copa do Brasil. Lógico que não vai dar certo, não ganhou uma. Nós não ganhamos uma bola aérea ontem, depois que nós tentamos chuveirinho de tudo quanto é jeito. Então, na minha opinião, a gente tinha que tentar chutar pro gol, construir jogada, toque de bola. E nisso era o Vina. Era talvez o Bolt para tentar um chute, mas o Bolt vem jogando muito abaixo. Mas o Ricardo Oliveira, de jeito nenhum. Sabe o que eu falei no canal ontem que eu poderia ter feito? Poderia ter colocado o Hever lá na frente. Porque o Hever, ele consegue brigar com bolas aéreas. Colocar ele lá de centroavante lá. E colocar o Leonardo Silva. E talvez colocar o Leonardo Silva ou então o Maidana pra zaga, pra recompor. Então manter-se o time do jeito que tava mesmo, com o Jair fazendo porque se você vai tentar o chuveirinho... O Cruzeiro não tava chegando. E se você vai tentar o chuveirinho, que é o que o atleta tentou, põe um cara pra poder ter cabecear. E o Hever sabe fazer isso. O Hever consegue. Agora o Pastor ganha de quem no alto? O Pastor não ganha... Gente, a situação do Pastor, na minha opinião, é a seguinte... Foi muito bom jogador? Foi. Tem qualidades? Tem. É um cara bom de prosa, bom de elenco? Tudo indica que é. Entretanto, a qualidade técnica dele caiu há muito tempo. Muita gente fala assim, a bola não chega nele. Meu amigo, quando a bola não chega em você, então você volta e tenta começar a construir jogada. Ele não faz. Ele não tenta construir as jogadas desde o início. Ele não trabalha para o time. Ele trabalha para ele está esperando uma bola ali, só que ele, por exemplo, ele não consegue fazer a inversão, ele não consegue fazer uma infiltração. E outra coisa, gente, nós estamos vendo o Ricardo Oliveira perder gol atrás de gol. Então, assim, acho que o Ricardo Oliveira, ontem a entrada dele não foi boa, e é isso que é uma das substituições que eu não gostei. Eu acho que o Jair tem uma potência de chute melhor que a do Ricardo Oliveira. Né? Eu acho que tem. O Ricardo Oliveira entrou descansado. Não era a posição. Eu acho que o chuveirinho foi mal elaborado. Eu acho que a bola tinha que ser por baixo. Acho que tinha que ser o Vina. E o Ricardo Oliveira, sinceramente, com o Luciano chegando mesmo ao Atlético, o Ricardo Oliveira perdeu totalmente o seu espaço. Tomara, porque o que a gente escuta de bastidores aí é que o Ricardo Oliveira tem total confiança daqui do treinador, da diretoria, enfim. Lamentável isso aí, né? E aí, entrando no assunto X do programa hoje, o André, queria te perguntar o que você acha? O time do Atlético merece ser aplaudido ou criticado? Olha, eu acho que o time do Atlético merece ser aplaudido pela partida de ontem, evidentemente. A partida foi muito boa, teve muita luta, teve muita garra. Quem viu o Patrick comemorando o gol, fica doido. Porque o Patrick ele pode ter todos os defeitos, mas ele é um cara que corre atrás. Ele é um cara que corre. Ele não tem a qualidade técnica que a gente quer? Ok, beleza, posso até concordar, mas o cara luta. E ontem ele lutou desesperadamente. Ele não desistiu um minuto, ele não desistiu de uma bola. O Elias, por exemplo, na primeira partida, gente, teve uma bola do terceiro gol do Cruzeiro, salvo engano, que o Elias foi feito de bobinho. O cara tocou a bola, ele dava passinho, ele não corria. Você fala no primeiro jogo? Do primeiro jogo. Agora, o Patrick ontem... A bola sendo disputada entre o jogador do Atlético e do Cruzeiro, aí a bola sobrou pra ele. Aí ele pegou a bola, teve um lance, isso é no Sport TV. Aí ele tocou a bola errado, voltou a bola pro Cruzeiro. Aí o Cruzeiro foi lá, a bola sobrou pro Elias de novo. O que o Elias tentou fazer? Um chapéuzinho e Pois é, você não aí perdeu a bola de novo, aí o jogador do Cruzeiro foi lá e fez o gol. Então, assim... O Patrick, ele entendeu que ele não é um jogador de qualidade técnica muito alto. Então, o que existe para ele é força física e esforço, e ele faz esses dois muito bem. Ele se esforçou muito. Então, eu entendo que o Atlético ontem é merecedor de aplausos. Mas a temporada do Atlético tá ruim? Tá. Um planejamento ruim. Vamos falar a verdade, senhores. O planejamento do Atlético começou com a chegada do Rui Costa. Então, se a gente não tiver agora paciência para a montagem do elenco até o final do ano... E pro ano que vem, pode ser, todo mundo fala, todo ano é isso, ano que vem, mas só que dessa vez não. Dessa vez o Rui Costa está modernizando o Atlético, a estrutura administrativa do Atlético. Bom, eu não estou falando da estrutura administrativa financeira, não. Que essa o Sete Câmara entende bem. Eu tenho todo, quem me conhece sabe que eu não gosto do trabalho do Sete Câmara, mas de dinheiro o homem entende. Agora, de futebol ele não entendia nada, ele colocou alguém que entende. Então o Rui Costa modificou a preparação física, modificando categoria de base. Principalmente categoria de base. Pois né? é. O trabalho que está fazendo na categoria de base do Atlético é incrível.
E o torcedor não tem ideia do que a gente vai colher nas próximas temporadas. Exatamente. Trazendo muita gente boa aí, entendeu? Dando liberdade para quem entende categoria de base dentro do Atlético trabalhar, que antes não tinha liberdade. Tá certo? Então, assim, o trabalho começou agora. Então, nós vamos ter que ter paciência. E a gente, como atleticano, nós estamos junto com o time. Agora, eu acho que ontem é merecedor de aplauso e a temporada começou em abril. Esse que é o meu ponto. O que eu tenho para falar é o seguinte, o Atlético foi desclassificado, foi eliminado na primeira partida. E aí eu volto a falar, erro, faltou maldade do Rodrigo Santana para enxergar, né, o que o Mano estava propondo na partida. Aí muita gente falando comigo, o que você faria então? Eu quero usar isso até como exemplo, André, porque foi legal ontem assistir o jogo ontem, porque toda vez que o Rodrigo Santana fazia uma substituição, o Mano Menezes ia lá e fazia uma substituição junto. Sempre reagindo. Então faltou pro Rodrigo Santana essa maldade, porque se você escala um time, e até um amigo meu falou comigo isso hoje, o Atlético foi escalado e jogou da mesma forma que sempre joga. Eu falei, esse é o grande erro. Porque você ser treinador para simplesmente jogar da mesma forma sempre é fácil. O bom treinador se destaca em detalhes. Então se você vê um time se postando para jogar no contra-ataque, você vai botar o seu time para jogar de qualquer jeito? Não vai. Não vai. Aí eu até falei, eu teria tirado o Elias naquela partida, colocado um volante de marcação e orientado o meu time para jogar com a bola. Vamos cadenciar o jogo, vamos tocar, vamos segurar, deixa o Cruzeiro querer vir para cima. Na hora que ele vier para cima, a gente pega eles no contra-golpe, usa a estratégia deles contra eles mesmo. Então, faltou maldade do Atlético naquela partida. Não, mas os gols aconteceram por erros individuais. Sim, o 3-0, que é uma vitória maiúscula, né, grande, e quase impossível de ser revertida, isso aí realmente ocorreu por conta dos erros individuais, do Elias, do Hever, né? Que nem sei se foi erro do Hever, porque segundo o Hever, ele foi um erro tático, foi um erro coletivo, porque segundo ele o Zé Welles deveria estar ali para receber aquela bola, que eles treinaram e ele não estava lá, enfim. Não vou questionar aqui, mas erro do Vitor, do Hever e do Elias, que saltaram os olhos. Isso aí potencializou a derrota do Atlético da forma que aconteceu, 3-0. Mas o Atlético, na minha opinião, a derrota já estava anunciada na escalação do time. Eu concordo com você e eu tenho uma opinião muito séria sobre isso. O Mano Menezes, ele é um estrategista da Copa do Brasil. Ele é um estrategista, ele sabe jogar Copa. Eu vi na Itatiaia hoje que acho que 64 mata-matas ele passou em 60. Ele é um estrategista. Ele é um estrategista. O Mano Menezes é um estrategista dos bons. E dos bons. O que aconteceu nesse jogo, na minha opinião, Henrique, no primeiro jogo? O Mano Menezes vinha de 9 derrotas. E o Atlético vinha de 9 vitórias. O Atlético tinha uma sequência violenta e jogando muito, numa crescente muito alta. E com aquela vitória sobre o Santos na Copa do Brasil, aquela vitória fenomenal na raça, na luta e tudo mais. Então o Atlético estava lá em cima. Aí vem para querer jogar na casa do Cruzeiro, para cima do Cruzeiro, de um time copeiro, igual o Mano Menezes montou. Não tinha outra solução. Na hora que ele tomou o primeiro gol, ele já tinha que ter visto o que estava acontecendo. Opa, eu tô atacando pra caramba. Eu tô atacando pra caramba. 1-0 dá pra reverter. Exatamente. E outra coisa, o Atlético tava atacando pra caramba, mas sem chutar no gol. O Atlético tava aqui em volta da zaga do Cruzeiro, trabalhando em volta, mas atacando, metendo bola na trave, metendo bola na defesa pro Fábio. Não teve. O Fábio não sujou o uniforme. Aí, em vez dele pegar e trabalhar e ter enxergado isso e ter feito exatamente o que você disse, opa, deixa eu segurar um pouquinho o time do Cruzeiro, deixa esse time vir pra cima, que a minha qualidade tática, com Luan, Xará e Casares e Alejandro, no contragolpe, eu vou matar esse jogo. Não, ele quis a todo custo vencer o Cruzeiro de qualquer maneira. E o futebol não permite erro. Visto o que aconteceu, né? Exatamente. 3 gols. Então, todos de contragolpe. Foi uma eliminação sofrida, foi. Né? A gente precisa pensar muitas coisas sobre o que aconteceu, precisamos, mas de fato, na minha opinião, também o time merece ser aplaudido pela partida de ontem. Porque entrou com garra, foi uma partidaço. Eu saí do jogo ontem sem a classificação, mas eu saí sinceramente feliz pela forma que o time jogou. Não comemorando vitória, porque um monte de gente falando boboseira. Comemorando vitória, gente, eu sou atleticano. Futebol é assim mesmo, você não vai ganhar sempre, não. Perder faz parte do futebol. Agora, perder de forma displicente é o que deixa a gente indignado. Ontem não. Ontem nós perdemos de cabeça erguida, jogamos muita bola. Com chance de ganhar. Não ganhamos também muito por causa da arbitragem, que ontem foi extremamente tendenciosa. Ontem, revertendo falta. Eles canteiros davam tiro de meta. O juiz não marcou falta nenhuma pro Atlético ontem. Assim, quando marcava, eu dava aleluia lá em casa. Marcou falta pro Atlético, porque o Cruzeiro todas. Encostava, o jogador do Cruzeiro caiu, o juiz apitava. Não, e um cai danado e ele
ele não punindo. Não, teve uma hora ontem que, acho que foi o Casares que chutou a bola pegou na barriga, ou nas partes íntimas do jogador do Cruzeiro. O árbitro parou o jogo, eu nunca vi isso não. O cara caiu, parou o jogo. Eu falei, que isso? É brincadeira, né? O cara cai agora, você para pra pensar bolada e para. O jogo sempre continua a vida inteira, mas ontem... Mas tem umas coisas que a gente não entende, a gente até leva assim pro mundo da imaginação, mas porque realmente é estranho. Você ter... O cara encosta no cara, o cara cai e o juiz dá falta. Você chega para poder disputar uma bola, o juiz dá falta. O juiz inverteu ontem um escanteio, eu nunca vi aquilo. Não, e que escanteio claro. Ué, né? Exatamente, ué. Escanteio claro. E não é possível que o Bandeirinha não falou com ele. E aí invadiu o torcedor e falar assim, mas ontem o juiz, ele anulou o gol do Cruzeiro. Não, aquilo ali, pelo amor de Deus. E outra coisa, não foi o juiz não, foi o VAR. Exatamente, o VAR chamou ele, porque ele tava seguindo o jogo. Porque ele tava, pra ele seguir o jogo. Ele não teria marcado falta ali se fosse teria, juiz. Não. E pra mim, na hora que eu vi o lance acontecendo, foi falta clara. Não, eu também. O cara chega e faz uma cama de gato. Não. Aquilo ali é um lance de... Ontem o Cerezo do Esporte veio falar que ali é um lance de interpretação só no mundo dele. O cama de gato fez falta a vida inteira. Então, assim, eu realmente acho que merece aplauso, viu, gente? A gente tem que aplaudir na hora que tem que aplaudir e vaiar na hora que tem que vaiar. Ontem, o time do Atlético mereceu aplauso, os caras lutaram o tempo inteiro. Quem não estava lutando, na minha opinião, saiu no meio do jogo. E eu gostei muito da participação do time ontem. Gostei muito. Achei que o Atlético... Se o Atlético jogar aquilo ali que jogou ontem, é difícil isso, mas fazer aquilo que jogou ontem, o Atlético vai para as cabeças. Naquela intensidade, né? O Atlético vai para as cabeças. Com certeza. E aí, pra gente finalizar o programa, André, eu queria que você desse a notícia pro torcedor atleticano hoje do Tardelli e do Luciano. As informações que você tem hoje. Vale ressaltar, gente, rapidinho aqui, volta aqui, ô Gilba. O André, ele vai ser o responsável no canal, eu acredito, para dar informações pro torcedor. Então, se vocês hoje querem informação, vai ser o André que vai estar no canal, eu acredito, só para dar informação pro torcedor. Manda aí, André. Bora lá, galera. É o seguinte... o Tardelli, gente, quando ele foi pro Grêmio por 40 milhões. Um contrato de 3 anos. Isso dá mais de 1 milhão por mês. O presidente Sete Câmara, ele está numa fase que ele deixa muito claro isso para todo mundo ouvir. Ele sempre deixa claro isso, que não vai fazer loucuras. E hoje o Atlético não vai trazer um cara que ganha R$1 milhão para esse com 34 anos, que talvez não vá contribuir tanto ao time. Eu penso que contribuiria sim. Eu sou a favor. Sim, mas por R$1 milhão é complicado. Então eu entendo que o presidente não vai trazer mesmo, ele já deixou isso muito claro ontem na entrevista dele, dada à Rádio Itatiaia. Ele deixou claro que por R$1 milhão ele não vai fazer essa loucura. Fora, gente, que tem que lembrar o seguinte, o Grêmio tá pagando luvas para esse cara. Que o salário o 40 milhões que fechou nos 3 anos não é só salário. É salário mais luva, e a luva o Grêmio está pagando. Então o Grêmio não vai abrir mão desse jogador de graça. Talvez numa troca, sim, se o Tardelli topar reduzir, mas creio eu que isso não vai acontecer. Sem uma redução drástica do Tardelli, o presidente deixou claro que não vem. Por R$1 milhão, ele não paga R$1 milhão. Sobre o Luciano é o seguinte, o Luciano, ele já está praticamente, o Atlético já fechou com o Leganés, os valores, já está tudo ok. Sentar empresário e jogador e finalizar. Vir aqui assinar o contrato, vestir a camisa, fazer os exames físicos, né? Ele estava jogando, então creio eu que ele não vai ter nenhum problema médico. Ele vinha jogando, ele pediu para não jogar as últimas partidas por justamente já estar negociando com o Atlético, né? Isso foi notícia no Rio de Janeiro, muito ampla, qualquer um de vocês podem googlar aí que vocês vão encontrar essa notícia. Então assim, e eu acho que o Luciano contribui muito para o Atlético. Henrique, o que você acha? Se o Luciano chegando, o que você acha disso? Igual eu falo, o meu problema é com o Pastor. Né? Se o Luciano hoje ocupar o lugar do Pastor, eu estou muito feliz, porque o Luciano é um cara que mete gol, né? É um cara que é intenso, ele tem a cara do Atlético, aquela coisa da garra, né? Da vontade. Eu acho que o torcedor do Atlético vai gostar muito do futebol do Luciano. Agora tem que ver se ele vai ter oportunidade, porque a gente está vendo papagaio no Atlético hoje. Infelizmente, não estou falando que é um craque de bola, não estou falando nada, mas o que eu falei pro Jair aqui, né? A gente não viu o papagaio jogar. Nós não podemos falar nem que é bom nem que é ruim. A falta de oportunidade do Atlético é uma coisa muito séria, gente. Nós temos que modificar isso no Atlético. Vem gente pro Atlético, o cara treina tão mal que não dá nem pra pôr em campo. Não é possível, então, que você contratou um cara que treina tão mal que você não leva ele nem pro banco. Então, o problema está nos olheiros que estão trazendo essa turma. Não, o papagaio não é ruim, não. Eu também acho que não. Pelo que eu vi, o campeonato dele sub-20 no Palmeiras é um cara de muita habilidade. Força física e velocidade. É um cara completo. Né? Mas no profissional é diferente da base. Realmente. Mas se você não colocar o cara para jogar um jogo, ele não vai ter jeito de você descobrir isso nunca.
A falta de... O Atlético Paranaense é um exemplo disso. O Atlético Paranaense roda uma meninada boa até sub-23 no Campeonato Paranaense, justamente para poder pincelar. Porque ali você está jogando com um time casca dura, que é o Curitiba, que é o Paraná, e você faz jogos com times medianos, que é o Londrina, Toledo, enfim. E ali o menino toma bagagem de jogo no profissional, de torcida gritando, de gente em cima, coisa que ele não assiste no sub-20. Então, realmente, acho que o atleta precisa aprender a dar mais oportunidades. E sobre o Tardelli, Henrique, o que você achou? O que você acha? Se vier, dificilmente vem, né, pelo salário. Mas se baixar a bola, se baixar o salário, o atleta fizer um bem bolado com o Grêmio... Eu gosto muito do Tardelli. Tem um amigo meu, Thiago Felipe, falou que ele cravou o Tardelli no Atlético. Tô cravando para anotar. Não vou aqui falar nada, né? Eu não acredito, na verdade, que o Tardelli vem pro Atlético pelo alto salário. O presidente também não vai desembolsar uma quantia alta para trazer ele. Eu falei na época que o Atlético tentou o Tardelli, que ele estava sendo burro de não vir para o Atlético. Porque, na verdade, André, nós vivemos, né, por reconhecimento. Exatamente. Né? Você quer reconhecimento da sua família, você quer reconhecimento do seu trabalho. Né? Então, assim, você que é amigo do Reinaldo, o Reinaldo é legal ver a forma como a torcida do Atlético trata o Reinaldo, trata o Marques. Então, o que essas pessoas querem é isso. Elas querem ser um profissional e ter um carinho do torcedor, e quando aposentar, né, ter esse respaldo de chegar numa cidade, a torcida abraçar. Vem cá, você é meu ídolo, como o Ronaldinho tem hoje. Então, o Tardelli, ele jogou isso tudo fora, indo pro Grêmio. Jogou mesmo. Jogou fora, porque hoje o torcedor atleticano não quer mais saber, não tem mais, não olha pro Tardelli com aquele olhar de ídolo mais como olhava com aquela antes. paixão. O Tardelli, após o Marques, a referência do Atlético, do atleticano era o Tardelli. É óbvio, Ronaldinho Gaúcho, aí é outro nível. Não aí nós estamos falando dos mitos, né? Não, mas falando de pessoas normais, né? Pessoas normais. Bruxo está acima disso tudo. Era o Tardelli, porque o Tardelli veio em 2009, né? Participou daquela mudança da era Calil. Depois ele voltou em 2013, também participou dessa mudança aí de títulos. Campeão Libertadores, campeão da Copa do Brasil. E foi protagonista, né? Na maioria das competições. Foi um dos, pelo menos, protagonistas. Então ele foi burro, na minha opinião. Falei na época que ele foi burro, porque ele se queimou com a torcida do Atlético, ele perdeu esse espaço. E foi pro Grêmio e como eu falei na época, ele pode chegar lá e não jogar bola, como não está jogando. O torcedor do Grêmio odeia o Tardelli, a gente vê nas redes sociais aí. E aí, André, se ele vir pro Atlético, na minha opinião, vai ser muito bom pro Atlético. Não, muito bom. Porque ele poderia jogar como falso 9, porque ele é um cara que tem qualidade para fazer isso. E é uma coisa que eu sei que ele ama há muito tempo, né? Um falso 9 no Atlético. E o legal, a gente fala disso há quanto tempo? O legal, sabe o que é? Agora que o Cruzeiro usou essa estratégia contra o Cruzeiro e deu certo... Com o Pedro Rocha. O Pedro Rocha, eu vi vários torcedores do Atlético falando na internet. Não, o Atlético tem que jogar com falso 9. Eu falo, velho, dá vontade de dar um tapa na bunda. A gente se conhece há um ano e meio, mais ou menos. A gente comenta isso no futebol. Há quanto tempo eu e você falando falso 9? Todo mundo, o time tem que ter essa trava. Eu falei, gente, vamos testar, vamos ver como é que funciona. Vamos testar porque funciona. O futebol europeu praticamente inteiro tá jogando com falso 9. Eu quero deixar claro aqui pro torcedor o seguinte: eu não quero que o Atlético só jogue com falso 9. Não, isso é bobagem. Eu falo o seguinte: depende da partida. Se você tá jogando fora de casa, é interessante você jogar com falso 9 porque você tem o contragolpe. Você pode jogar um pouquinho mais fechado, porque é natural do time da casa ir pra cima. Exatamente. E você joga um pouquinho mais fechado e joga no contra-ataque. Vai jogar no Horto, o Atlético é um dos times que mais ganha dentro de casa. Mantém o mesmo estilo de futebol, galo doido, pra cima. Dá certo. Tá dando certo. O Atlético é um dos times que mais ganha jogando dessa forma dentro de casa. Então, ter estratégia, saber usar a melhor estratégia no momento certo. Eu concordo plenamente com tudo que você disse. Acho que o futebol moderno, ele implica isso. Entende? Ele implica em você ver o adversário e saber como é que você vai entrar. Exemplo, um Grêmio. Um Internacional que tem uma zaga muito firme. Você vai entrar contra um Internacional com um centroavante fixo dentro da área ou você vai entrar mais leve com toque de bola? Aí você faz o raciocínio do jogo e coloca a escalação. Faz a leitura. Exatamente. Que é o que eu falei. Foi o que o Mano Menezes fez no primeiro jogo. Faltou pro técnico Rodrigo Santana a maldade de enxergar e reagir à forma que o Mano Menezes estava escalando. O futebol exige isso hoje. O futebol exige isso hoje, uma leitura do seu adversário. Não existe mais aqueles 11 absolutos de um lado e do outro. O futebol ele exige uma mudança tática. Peraí, você quer ver um jogo que há muito tempo atrás o Cuca fez isso? Você lembra quando o Cuca entrou contra o Botafogo aqui no Independência com o Luan de segundo volante? E o Luan matou a pau no jogo. Por quê? Porque ele falou, o Botafogo é um time, como o Sidorf ainda jogava, o Botafogo era um time leve. E aí o Cuca entendeu que o Atlético tinha saída rápida de bola, que não ia dar certo jogar com o Donizete e com o Pierre. Aí ele foi e pôs o Luan
pra sair com a bola, e o Luan matou a pau, porque o Luan dava opção o tempo inteiro e tal, aí até surgiu essa ideia do Luan ser... Foi uma partida que fez uma leitura, falta isso pro Rodrigo Santana, entende? Fazer essas leituras de jogo. Ontem ele teve, com a entrada do Jair, eu gostei muito. Ontem entendi que ele fez essa leitura, preciso de passes rápidos. Eu falei pra gente finalizar o programa, antes do jogo ontem, é o seguinte, um treinador, antes do jogo, desculpa, o que eu falava antes do Rodrigo Santana ser efetivado, é o seguinte, ele não tá pronto ainda, mas é um cara que a gente vê que ele tem qualidade. Potencial. Que tem potencial. Mas é que acontece o seguinte, a situação fez a efetivação. Não tem do Rodrigo técnico. Santana, porque não tem técnico, e ele fez por merecer. E o Atlético tentou. Agora, nós torcedores, é o que eu venho falando, a gente tem que ter paciência. Agora, o ter paciência, gente, é o seguinte, não significa que eu vou ver ele errando e vou ficar calado. Exatamente. Eu vou falar, tá errado, tá errando. Assim como quando ele acertar, eu vou vir aqui e falar, ele tá acertando. Agora, o fato de eu falar que é errado, que tá certo, que tá errado, não significa que eu tô a favor nem contra. Eu simplesmente estou fazendo a análise do trabalho dele, porque é um cara que eu acredito muito no trabalho dele. Bom, André, pra gente não estender muito o programa, já tá dando quase 40 minutos de programa, queria muito agradecer a sua participação. Valeu, Henrique. Seja muito bem-vindo ao canal. Tamo junto. Vamos fazer esse trabalho legal aí, sempre ter dado as notícias de primeira mão aí pra vocês, passar as notícias do dia a dia também, vamos junto embarcar nessa etapa nova aí. É isso aí. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês que estão aqui até agora assistindo o programa. Não esquecer aí, galera, de dar um like nesse vídeo e também se inscrever no canal se você é novo, acionando o sino de notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que rolar aqui no canal, beleza? Então, uma ótima semana para vocês, até a próxima aqui, ó. Tchau, fui! Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!